Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, leremos dos versículos 12 ao 19. Diz a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar, queridos? Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós declaramos mais uma vez o nosso amor por ti, a nossa dependência de ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Não há ninguém que se compare a ti. Tu és o maior, o melhor. Por isso nos quedamos aos teus pés e te adoramos, reconhecendo que somos pecadores, somos pó e cinza. Não temos nada e não somos nada diante de ti. A única coisa que temos a te oferecer é o sangue do Cordeiro que nos cobre. Nós estamos abençoados nesse lugar, um privilégio de entrar nessa casa pelas portas, poder te adorar, poder fazer nossas orações, poder abraçar nossos irmãos e sentir a bênção da comunhão. E agora abrimos o teu livro, as Escrituras Sagradas, na expectativa de que vamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Esse livro está oculto, está selado aos sábios e entendidos, mas está revelado aos pequeninos, porque o teu Espírito Santo nos revela. O Senhor é que nos dá de comer desse maná escondido. A tua palavra é mistério, é sobrenatural. E nós pedimos que nessa noite ela venha nos atingir em cheio, mudando a nossa vida, tirando de nós tudo que não presta e acrescentando a nós o que nós precisamos para te servir e para te adorar em espírito e em verdade. Deus, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra nessa noite. Cuida de nós nesse momento, cuida da nossa segurança, não permita nenhum ruído, nenhuma manifestação que seja contrária e prejudicial à tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, queridos. A vida cristã não é um mar de rosas. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. O apóstolo Pedro escreveu essa primeira carta, provavelmente por volta do ano 66 depois de Cristo, dirigindo-se a todos os cristãos que na sua época tinham sido dispersos pelo mundo afora, pela forte perseguição movida pelo Império Romano. A gente pode ler isso no começo da carta, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. O objetivo da carta foi encorajar aqueles cristãos perseguidos a permanecerem firmes na sua fé, mesmo em meio aos sofrimentos. Ele diz isso explicitamente, aí mesmo na sua carta, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. A palavra que Pedro prega, assim como todos os apóstolos, ela bate de frente com o que a teologia da prosperidade ensina.
Essa teologia perniciosa afirma que o crente fiel não será atingido pelos infortúnios dessa vida. Essa mensagem positivista é uma das coisas mais prejudiciais que existe para o cristão. Porque, além dela afirmar que o crente fiel não sofre, o que é uma mentira, ela ainda coloca sobre o sofredor a culpa do seu sofrimento. Ao dizer que se você está sofrendo, é porque ou está em pecado ou não tem fé. Aqui nessa passagem, Pedro afirma que o sofrimento faz parte da vida do cristão e que, apesar de ser injusto, ele se reverterá em crescimento espiritual e em salvação para aquele que crê. A primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos, baseado nesse texto que nós lemos, é que o sofrimento para o cristão é normal. Olha o que ele diz nos versículos 12 e 13 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ele está dizendo que as provações não são algo extraordinário. A provação é algo ordinário. O que é algo ordinário? Ordinário é aquilo que é corriqueiro, que acontece normalmente, que faz parte do dia a dia. Agora, o que é algo extraordinário? É aquilo que não acontece toda hora. Um milagre é algo extraordinário. Um crente morrer e ser sepultado e virar pó é o ordinário. Ele ressuscitar é o extraordinário. Hoje em dia, a pregação da igreja quer transformar o ordinário no extraordinário. E isso não é novo. Pedro está dizendo aos cristãos que estavam na dispersão que eles não deveriam estranhar o fogo ardente que estava queimando ao redor deles, ou seja, as provações, como algo extraordinário. O termo grego que ele usa aqui para extraordinário é kenos, que significa estranho, alienígena. As provações não devem ser para nós como um ser de outro planeta. Mas parece que a maioria dos crentes, quando enfrenta uma provação, fica parecendo que ele viu um ser de outro planeta. Como assim? Comigo? Ora, Senhor, porque não sei quem falou para nós que nós não podemos enfrentar infortúnios na face da terra. Mentira! A mensagem bíblica vai dizer que as provações são algo completamente normal, corriqueiro, cotidiano na vida do crente. Exatamente como Jesus alertou que seria na vida dos seus discípulos enquanto estivesse nesse mundo. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz do cristão não é ausência de tribulação. A paz do cristão é em Cristo. É por isso que ele vai dizer aí mesmo no Evangelho de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Também em João capítulo 17, do 14 ao 20, olha o que Jesus vai dizer: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, aí em João 17:20, Jesus ora por mim e por você. Jesus ora por todos aqueles que ainda viriam a crer nele por meio da palavra. E aqui ele diz, olha, nós não vamos sair do mundo, e nesse mundo nós teremos tribulações. Mas qual é a nossa esperança? Qual é a promessa de Deus para nós? Ele nos guardará do mal, e Ele nos dará a sua paz. O apóstolo Paulo também, irmãos, dá testemunho de todos os sofrimentos que ele passou nesse mundo, na defesa da sua fé. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele diz mais, em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Cadê a vida mansa que a teologia da prosperidade promete ao crente fiel? O apóstolo Paulo era um crente infiel, um homem que orava pelos lenços e aventais das pessoas e eram curadas do outro lado da cidade. Um homem que entrava na cidade e só dele entrar os demônios saíam gritando e correndo. Um homem que foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas que nem dá para contar. Esse homem passou por todas essas tribulações e muitas outras. Leia Atos dos Apóstolos e você vai ver tudo que o apóstolo Paulo passou por conta da sua fé. Escrevendo ao seu jovem discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo afirma, no capítulo 3, versículo 12 da 2ª carta, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E alguém já disse, se nós estamos vivendo neste mundo, sem oposição, provavelmente nós estamos indo no mesmo rumo do mundo. Porque quando o crente quer glorificar a Deus com a sua vida, ele vai ter oposição, ele vai sofrer perseguição. Mas hoje em dia vem a teologia da prosperidade e diz que o verdadeiro cristão não sofre, não fica doente, não fica pobre, não fica sozinho. Resultado, quando vem as provações, os crentes estranham e não conseguem perseverar na fé. Mas quem conhece as Escrituras sabe muito bem, irmãos, sobre o que está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então a promessa de Deus não é
que nós vamos viver sem provação nesse mundo. A promessa de Deus é: Ele vai nos livrar de todas as provações e Ele vai deixar sobre nós a sua paz nas horas de provação. Amém, queridos? Em segundo lugar, o sofrimento para o cristão deve ser injusto. No texto que nós lemos, no capítulo 4 de 1 de Pedro, versículos 14 a 16, vai dizer o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Glorifique a Deus com esse nome. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que o sofrimento que deve ser considerado normal para o crente é aquele que ele enfrenta pelo nome de Cristo. É um sofrimento injusto. Isso acontece quando o cristão é alvo de um crime de ódio, sendo maltratado pelo simples fato de ser alguém identificado com Cristo. Como a gente vê por aí, né? O cara bate no judeu só porque é judeu. Bate no índio só porque é índio. Bate no japonês só porque é japonês. Isso é crime de ódio. Isso é um crime terrível, um crime inafiançável, um crime hediondo. Não tem motivo, só porque você é dessa cor ou dessa raça eu vou te bater, vou te matar. Você não deu motivo nenhum, só porque você é identificado com Cristo. A palavra grega aqui é cristiano. Lá em Atos capítulo 11 está escrito que a primeira vez em que os crentes foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Eles viviam o evangelho de uma maneira tão pura e íntegra que os próprios incrédulos os apelidaram de cristianos, porque eles viam nos crentes a imagem de Cristo. O sofrimento injusto também é quando o cristão sofre retaliações por agir de acordo com a sua fé e se nega a fazer aquilo que não é moral, que não é certo, que não é verdadeiro, que não é nobre, que não é honrado, porque ele não quer entrar no esquema do mundo. Pedro diz que o crente deve ficar feliz com esse tipo de sofrimento, porque isso fará dele alguém cheio do Espírito, da glória e de Deus. Quando você é perseguido, maltratado, rejeitado, alijado, só porque você se diz um cristão, isso não é motivo para reclamar com Deus, nem ficar com raiva das pessoas. É motivo para se alegrar. A palavra grega que Pedro usa aí para feliz é macário. É a mesma palavra grega que Jesus usou no Sermão da Montanha, conforme nós podemos ler aí em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Olha o que diz. Bem-aventurados, ou seja, macário, feliz, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando alguém nos maltrata somente pelo fato de sermos cristãos, ou seja, por estarmos fazendo o bem, por estarmos agindo certo, por estarmos amando as pessoas, por estarmos estendendo a mão para o outro, é motivo da gente se alegrar, irmão, nunca chorar, nunca reclamar de Deus, nunca ficar com raiva das pessoas. Isso significa que nesse momento nós estamos sendo coparticipantes do sofrimento dos profetas e também do sofrimento de Cristo, conforme Pedro diz aqui nesse texto. O crente que sofre injustamente deve se sentir feliz. O que não pode acontecer, irmãos, é o crente sofrer como assassino, como ladrão, como malfeitor, como intrometido.
Esse tipo de sofrimento não traz benefício nenhum, porque esse é o sofrimento próprio dos incrédulos que não obedecem à palavra de Deus, que são punidos pela lei, punidos pelas pessoas por andarem errado. O sofrimento que deve alegrar o crente, o sofrimento que traz crescimento espiritual, o crescimento que traz glória ao nome do Senhor, é o crescimento injusto, quando as pessoas têm que mentir para acusar o crente, porque a vida dele é uma vida para a glória de Deus. Nenhum de nós deve sentir vergonha se algum dia tomar um tapa na rua, simplesmente porque estava pregando o Evangelho. Isso não é motivo para você ir para casa ficar amuado e falar, onde estava Deus que não me protegeu? Isso é motivo para você ficar alegre, dar glória a Deus, porque pode ter certeza que isso vai redundar em crescimento espiritual para nós e em glórias ao nome do Senhor. E muitos desses perseguidores daqui a pouco estarão no nosso meio aqui como perseguidos, como foi o apóstolo Paulo, porque Deus não dorme e o Espírito do Senhor, ele age em toda a terra e é ele que convence as pessoas. Nenhum de nós deve se envergonhar do sofrimento injusto. Antes, devemos glorificar a Deus pelo privilégio de sermos coparticipantes da glória de Cristo. João capítulo 15, versículo 20 diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, irmãos, sofrer em nome de Cristo, o sofrimento injusto para a glória de Deus, só tende a nos beneficiar. Trará para nós crescimento espiritual, trará crescimento à igreja e fará com que o nome de Deus seja glorificado por meio da nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, o sofrimento do cristão o conduz à salvação. Olha o que diz aí em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 a 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Algumas religiões têm o costume de encomendar o corpo antes do sepultamento. A Bíblia em nenhum lugar fala dessa prática, irmão, de encomendar o corpo. Mas, aqui nesse texto que nós lemos, Pedro vai dizer que os crentes que sofrem por fazer a vontade de Deus devem encomendar suas almas ao Criador. E isso se faz como? Pela prática do bem. Quando nós praticamos o bem, quando nós vivemos a palavra, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós estamos encomendando a nossa alma ao Criador. A Bíblia diz que todos nós, irmãos, mais cedo ou mais tarde, compareceremos diante do Criador. Se você abrir na sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito lá: o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós podemos cair no erro de achar que só vai comparecer diante de Deus aquele que é salvo. Não! Todos comparecerão diante de Deus depois da morte. Quando a pessoa morre, se morrer com Cristo, o espírito vai direto para o seio de Abraão, para o paraíso. Se morrer sem Cristo, vai para o inferno e fica em prisão aguardando o julgamento. Então existem, pela Bíblia, dois endereços eternos: a salvação, que é uma eternidade na presença de Deus, e a perdição, que é uma eternidade longe de Deus. E quem comanda esses dois lugares é o Senhor onipotente. Todos nós compareceremos um dia diante de Deus para prestar conta. Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós sabemos, irmãos, que as boas obras não salvam a alma. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras são a consequência natural que mostram que a graça e a fé se tornaram eficazes para a salvação. As obras são a consequência natural e obrigatória da salvação pela fé. É o que está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que muita gente não lê. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha o que diz a carta de Tiago no capítulo 2, versículos 14 a 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A fé sem obras é a fé dos demônios. Os demônios acreditam em Deus. Mas você pode ter certeza que não vai ter um demônio no céu quando a gente chegar lá. Essa é a fé da pessoa que diz que é crente, que é evangélico, que é protestante, mas que é capaz de ver seu irmão passando fome e não ajudar, ver o irmão passando frio e não ajudar. E Tiago diz: essa fé pode salvar? Então, queridos, as boas obras, elas são a consequência natural da salvação pela fé e pela graça. É por isso que a salvação, quando entra, muda a família, muda o emocional, muda a vida financeira, muda o ambiente de trabalho, muda a vizinhança. A salvação, quando entra, ela explode em boas obras. Então, as boas obras não salvam, mas a prática de boas obras encomenda a alma, porque ela ratifica a salvação pela fé. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, olha que coisa interessante que nós lemos, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, olha o Macário aí de novo, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A Bíblia diz, irmão, que se nós dermos um copo d'água fria para um pequenino, em nome de Jesus, não perderemos nosso galardão. Tudo que nós fizermos aqui no mundo, que faça com que alguém glorifique a Deus, isso nos acompanha naquele dia. Portanto, os sofrimentos que o crente enfrenta têm o condão de aperfeiçoar a sua fé, de dar a ele crescimento espiritual e fazer com que a sua alma seja burilada a cada dia, para que ele possa naquele dia chegar na presença de Deus. Diferente dos incrédulos. O sofrimento dos incrédulos, diz o texto de Pedro, que é oriundo do juízo de Deus sobre os ímpios, ou então fruto da punição dos homens pelos crimes por eles cometidos. Esse tipo de sofrimento não gera galardão nenhum, não traz crescimento nenhum. O fim dos incrédulos será triste, porque não poderão comparecer diante de Deus para a salvação. O que resta então é o inferno sem fim, eternamente longe do seu Criador. Porque Pedro vai dizer
se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Mas o sofrimento injusto que o cristão enfrenta na sua luta por justiça e pelo nome de Jesus, serve para encomendar a sua alma ao fiel Criador. Concluindo, irmãos, lamentavelmente nós podemos constatar que a igreja não admite mais a possibilidade do sofrimento. Entretanto, assim como a dor é uma bênção para o nosso corpo, denunciando que algo está errado para que providências sejam tomadas, o sofrimento também tem a sua utilidade para a nossa vida espiritual. Todos nós aqui, irmãos, podemos testemunhar que somos mais crentes quando estamos passando dificuldades. Os antigos já diziam, muito pão, pouca fé. O milho só vira pipoca na quentura. E o milho que não aproveita a fervura vira piruá e é jogado no lixo da inutilidade. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A tribulação é benéfica para a nossa vida espiritual, irmãos. São as provações que nos capacitam a servir a Deus com integridade e, por fim, comparecermos diante dele para receber a coroa da vida. Olha o que escreveu Tiago no capítulo 1 da sua carta, versículos de 2 a 4 e também no versículo 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado, olha o Macário de novo aí, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, irmãos, não estranhe o fogo injusto quando ele chegar, como se isso não fosse possível ao crente fiel. Ao contrário, se aproveitem dele para se fortalecer espiritualmente e para encomendar as suas almas ao fiel Criador. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que
Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé.